porque a gente tem uma tendência a falar, né, Francis? Professor e psicólogo, né? Psicólogo quase nunca fala. Quando tem oportunidade, fala muito, né? Então, se você puder me avisar aí, ó, tipo, levantar a mão, fazer um aceno, qualquer coisa, daí eu agradeço. Bom, então eu separei muito tema para vocês, para a gente debater hoje. Agradeço, assim, imensamente o tempo de vocês, é o tempo de vida, né, que está contando. Então, vocês, entre tantas possibilidades e alternativas de escolha, escolheram estar aqui, nesse momento, compartilhando, então, essas reflexões que eu procurei ter algum cuidado para mostrar para vocês e que, como o Francis disse, perpassam toda uma reflexão que a gente faz no PPGTE, né, num programa que está debatendo tecnologia e sociedade, né, e é um programa interdisciplinar, então, lógico que perpassa visões também diferentes, de professores, pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, e por isso mesmo, como eu sempre digo, amplia a nossa visão, né, porque é muito diferente você tá fazendo palestras ou conferências com seus pares, né, seus pares da mesma área de conhecimento, é um discurso meio que todo mundo já sabe o que vai falar, já conheço, né, e no PPGTE a gente tem a grata satisfação de participar de um grupo extremamente heterogêneo, interdisciplinar, são professores de várias áreas de conhecimento, e eu especificamente sou da área da psicologia, né, então eu tenho a minha graduação, formação, mestrado, doutorado em psicologia, meu pós-doc também em psicologia, e venho desde minha formação como psicóloga, há 35 anos, mais ou menos. A gente não gosta de falar a idade, né, porque essa questão do tempo, né, é uma questão que apavora mesmo, né, vai chegando mais perto do fim da nossa história, né, mas é um momento de celebrar, né, cada idade, cada novo dia. Então, em primeiro lugar, eu queria realmente agradecer a todos vocês, de nessa loucura do capitalismo e nessa loucura, né, da pandemia, do coronavírus, estarem aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental, o que é normal, o que é patológico, né, eu tenho me preocupado muito com essa pandemia do coronavírus, eu faço uma interlocução com psicólogos da América Latina, num grupo chamado o LAPSE, União Latino-Americana de Psicologia, e a UFEPSI, que é a Associação Latino-Americana de Professores de Psicologia. Então, a gente se reúne cada semana, fazemos conferências e debates, e tentamos ver, né, como é que está mais ou menos o panorama, especificamente na América Latina, né, porque a gente sabe, né, diante da patologia do capitalismo, ela vai representar na nossa história, impactos diferentes, né, é lógico, quando a gente fala em saúde, em doença, falar em saúde e em doença, em países do primeiro mundo, que tem um capitalismo avançado, que tem um sistema de seguridade social já implantado há muito tempo, é uma coisa. Agora, falar em saúde e em doença, em países em que as pessoas não têm acesso nem à água, nem à alimentação, nem a condições mínimas de vida e de saúde, realmente é uma outra situação, é uma outra pandemia, né, então não existe, em primeiro lugar, assim, uma condição social uniforme quando a gente está pensando em termos de saúde e doença, e quando a gente está pensando em termos desta patologia do capitalismo, né, ela vai atingir determinados países de uma forma mais violenta ou menos violenta, né, então, parabéns aí ao Nuevo, porque essa violência, né, ela vai nos afetar, né, veja, ela já determina, por exemplo, uma competitividade extrema, enlouquecedora, uma alteração do nosso modo de vida, do nosso padrão de vida, das nossas condições de viver, né, então, o que eu tenho dito, a minha reflexão passa muito por aí, patologia do capitalismo, por quê? Porque muitas pessoas acreditam que o coronavírus, elas atribuem valor moral ao coronavírus, como se o coronavírus fosse bom ou fosse mal. Gente, ele é um vírus, pronto.
é uma doença, é um vírus, ok? Então, entender o que é um vírus, né? E talvez pensar um pouco que o grande vírus que nos ataca há muito tempo é o vírus do capitalismo, né? E ele não desapareceu, e não vai desaparecer, né? Vai acirrar relações de trabalho, aumentar o índice de desemprego, vai esfacelar valores, valores que são tradicionais, valores familiares, ele vai realmente mudar a nossa forma de vida, já está mudando, né, a nossa condição. Então, queria trazer também uma reflexão sobre o meu referencial teórico, né? Eu falo a partir de uma perspectiva, portanto, de saúde e doença, em que normal e patológico são questões que devem ser debatidas dentro de contextos sociais, dentro de contextos históricos, né? O meu referencial, materialismo histórico e dialética, é minha base para pensar. A saúde e a doença são essas condições de vida, condições materiais, condições históricas, condições sociais. Então, eu utilizo muito o pensamento de González Rey, Luiz Fernando González Rey, que é um psicólogo cubano, recentemente nos deixou, né, e que é um autor que trabalha muito com a teoria da subjetividade. Também trabalho muito com Vygotsky e com autores da psicologia social comunitária, da psicologia da saúde comunitária da América Latina, como Maritza Monteiro, Martim Baró, enfim, e outros autores que são autores de Cuba, né, autores que ainda, digamos assim, no Brasil não são muito conhecidos, né, mas eu acredito que são autores que têm alguma coisa a falar sobre doença e condições de vida, né. Então, o ser vivo, ele está normalizado em condições muito bem definidas, né? Então, você olha para um ser vivo e diz, bom, deixa eu ver, Francis, não está muito abatido, está bem, Maristela, como é que você está? Então, né, essa normatização é algo que não admite nenhuma condição, né? Ela deixa que a saúde ou a doença deixam de ser válidas se essas condições que são bem definidas forem, de alguma forma, alteradas, né? Então, eu penso que o coronavírus é uma nova doença, uma doença moderna e que está muito atrelada à nossa forma de vida, né? Uma vida que tem sido fundada numa lógica capitalista, numa lógica do consumo, numa lógica do produzir, produzir, produzir e consumir, 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 né? E o coronavírus, então, até o presente momento, não traz para nós nenhuma mudança nesse padrão, quer dizer, nesse padrão capitalista, nessa lógica, nessa forma com que a gente costuma ver o mundo, né? A não ser que ele devolve para nós a nossa percepção de que devemos cuidar de nós mesmos, né? Ou seja, carecemos de dominar a nós mesmos, a nossa emoção, a nossa angústia, né? Tem um filósofo que diz assim, a grande vitória é o homem que consegue vencer a si mesmo. Então, nesse momento, o primeiro impacto é isso, né? Perceber como eu vou me preparar, como eu estou me preparando para ajudar o próximo. Como é que eu posso lidar com essa situação, né? Como é que eu posso fazer um projeto de vida no mundo que está preocupado com a morte constantemente, né? Mas o ser humano precisa ter um projeto de vida, né? Precisa ter um sentido e um significado na sua vida que tem a ver com a sua saúde, com a sua saúde mental. Porque se a minha vida não faz sentido, não tem sentido ou não tem significado, então dane-se, a vida do outro também não me importa, né? Se a minha vida é dotada de algum sentido, e aqui eu quero dizer, vocês dão sentido para a minha vida quando vocês estão aqui? Faz sentido aquilo que eu falo? A minha existência
repercute, reverbera na vida de vocês e volta para mim, né? Então, é isso que eu trabalho, essa categoria projeto de vida. A nossa saúde mental, ela está muito associada a termos uma intencionalidade de continuar vivos, né? E aí a presença do outro, o Francis até disse assim, o rosto, né? O rosto é importante. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento histórico, o rosto do outro é o que nos associa. Eu não sou uma máquina. Eu não sou apêndice da máquina. Eu estou desenvolvendo uma ação que é humana e uma relação que tem que ser humanizada. E ela só se torna humana quando eu consigo identificar no rosto do outro quais são as emoções, né? E consigo observar o Fernando anotando alguma coisa, o Ciclano lá prestando atenção, em silêncio, o outro ouvindo alguma coisa, né? Então, veja, essas relações humanas, elas são condições para a saúde, né? Para mantermos a nossa saúde mental. É lógico que no campo da saúde em geral, e principalmente, talvez a gente não devesse separar. Por que esse mentalismo? Por que chamar alguma coisa de saúde mental, né? Então, nós temos tecnologias e práticas para lidar com a saúde que, ao longo dos anos, elas vêm se fragmentando, né? Como todas as políticas públicas, são práticas fragmentadas. É uma prática para atender só a criança que está em situação de vulnerabilidade, ou a população LGBT, a população, enfim, são práticas segmentadas. E nessa grande segmentação, a gente perde a noção de toda uma população vulnerável, né? Vulnerável por uma outra problemática que tem a ver com o trabalho, né? E se articula com a saúde ou a doença. Então, doenças crônicas prevalecem em determinados segmentos, né? Alcoolismo, depressão prevalecem em determinados segmentos, mas quando você vai analisar esta lógica segmentada, tanto dentro da política da assistência social, quanto dentro da política da saúde, perceber os determinantes, né? Quais são esses determinantes? São condições de vida, né? É o barraco que está caindo, é a falta de esgoto, de saneamento básico, é a falta de emprego, e a gente tem uma política pública que é toda fragmentada. Você tem o Ministério do Trabalho, você tem o Ministério da Saúde, você tem, né? É tudo fracionado, né? Cada coisa numa caixinha, né? Então é importante pensar um pouco, né, que essa segmentação, essa fragmentação da observação sobre a saúde ou a doença faz com que as práticas não alcancem as pessoas que delas necessitam, né? As práticas são processos que são implantados e que não alcançam. Por que não alcançam? Né? Porque há uma hierarquização na tomada de decisão. A decisão vem lá, decidimos R$ 600, vai pegar na Caixa Econômica, né? Daqui a pouco você vê, tem uma médica no meio da rua com o microfone na mão. Gente, né? A fila para receber, né? Por quê? Porque essa prática, ela está descontextualizada da comunidade. Então, psicologia comunitária é essa prática de uma psicologia que olha a comunidade, né? Qual é o saber, qual é o fazer, quais são as crenças, as visões de mundo, as visões da pandemia, a religiosidade, os hábitos, como é que essa população específica, né, naquela comunidade, seja, como é que essa população específica sabe o que é ou não um vírus, sabe o que é ou não uma pandemia. Olha que palavra, pandemia. A palavra tem um sentido, né, Vygotsky nos alerta, e um significado. O significado é do coletivo, né, todo mundo fala pandemia.
Agora, saber exatamente o que significa isso. Isso, né, perpassa todas as classes sociais, né? Esses dias eu falando com um advogado, amigo meu, e ele dizia assim, Sara, me responda essa questão, o vírus tem vida? Então, uma pessoa de alto poder aquisitivo, né, curso superior, não tinha noção do que é um vírus, né? Sim, me desculpa, mas o vírus tem vida, né? Você é formado por milhões de bactérias. Bactérias, eu não posso ser formado por milhões de bactérias, né? E você imagina que essa pessoa tem acesso à informação, né? Porque tem, às vezes não tem acesso à informação, né? Agora você imagina uma população que é carente de informação, porque ter acesso à informação não significa compreender exatamente o que a gente está olhando, né? Então, o grande pai, Deus, Google, explica tudo de repente, né? Ah, não, peraí que eu vou lá no Google, vou ver. Vírus é tal coisa. Ah, não, peraí que eu vou ver. Então, o acesso à informação não garante a compreensão da informação, né? Então, esse é um aspecto muito importante, porque não adianta a política pública implementar um programa, lave a mão. Ótimo. Ele lavou a mão, e daí passou a mão no cachorro, passou a mão no olho e, né? Passe álcool gel, né? Ou use o negócio. Eu vi uma fotografia, a pessoa estava usando isso aqui, assim, né? Ou não sei aonde. E aquilo me chocou muito, né? Porque a pessoa não sabia o porquê usar, né? Usar para quê? Por que usar? Como usar? Em que condições usar? Quando usar, né? Então, aí a prática, veja, é um aspecto que eu queria dizer, né, que a adesão aos programas de saúde tem muito a ver com o perfil da população, o acesso à informação e o grau de conhecimento que essa população tenha ou não sobre o que é saúde, o que é doença, né, o que é doença mental e o que é a pandemia. Então, por um lado, você veja, você tem uma proteção do Estado, você imagina que tem um Estado que te protege, e por outra, desproteção, porque o Estado está ausente, né? O Estado só implementa de cima para baixo, ele não me consultou sobre a implementação das práticas de urgência e emergência que são feitas, né? Então, o Estado diz, bom, agora vamos vacinar os idosos, porque é a população que está, como é que chama? Risco, né? É população de risco, né? A minha mãe, hoje é aniversário dela, diabética, hipertensa, não sei o quê. O que faz na cabeça de uma senhora saber, eu sou risco. Eu sou risco. Todo dia eu acordo, olho no espelho e digo, eu sou população de risco. Eu sou população de risco. Quer dizer, vai alterar o batimento cardíaco, vai deixar ela ansiosa, ela não sabe o que significa ser população de risco. Ela não sabe o que significa ser a pandemia, a quantidade de pessoas que morrem, quem vai a óbito, quem não vai, né? Não, peraí que eu sou risco, calma, eu sou risco, né? Então, isso vai ter um impacto na saúde mental, né? Eu não gosto muito desse conceito de saúde mental. De qualquer forma, um outro aspecto que eu queria dizer é que as grandes muralhas, na verdade, são muralhas nas consciências das pessoas, né? As muralhas, as barreiras, as fronteiras não são só territoriais, né? Porque veio da China, a culpa é do chinês. Ah, não. Veio da Europa, a culpa é do europeu. Ah, não, agora veio dos Estados Unidos, a culpa é do... Ah, não, é o rico que está trazendo e o pobre que vai pagar o pato, né? Veja, vamos ter que ampliar um pouquinho a discussão, né? Não se trata de isolar ou de colocar barreiras e dizer, bom, é nessa fronteira que se instala o Covid, né? E por outro lado, também veja, esse isolamento, ele contribui muito para a contenção da doença. Agora, para determinadas pessoas, né, eu pratico yoga, escuto música, à noite eu estou assistindo aí, como é que é? Festival de cinema francês, né? Eu sei o que faço com o meu corpo, com a minha vida, né? Agora, o escravo moderno,
A vida é só o trabalho, e ele tem que trabalhar. Como é que ele está vivendo o isolamento, né? E a gente sabe, né, o Brasil é um dos campeões em violência doméstica, aumentando muito abuso sexual de crianças, violência doméstica, não é? Porque a pessoa não sabe o que fazer com a própria vida, né? Ela está isolada ali, sem o trabalho, que era o que dava sentido e significado para a existência dele, e as práticas das relações intersubjetivas que se configuravam no ambiente familiar e que já eram violentas, agora são mais violentas, porque o outro que está ali próximo é o outro que também ameaça, né? O que também pode ficar doente, é a criança que apela à demanda de afeto, de carinho, uma criança que às vezes ele nunca viu, né? Ele não sabe se relacionar, essa volta ao lar, né? É uma verdadeira pandemia essa volta ao lar, porque não existia o conceito de lar, né? Lar, enquanto, né, o fogo da flâmula, né, na origem, na etimologia dessa palavra que aquece os corações, né, era mais uma casa, era um lugar para descansar os ossos no final do trabalho, né, e agora essa casa está tomada por pessoas que você desconhece, não sabe se relacionar, né, com o idoso, com o deficiente, com a criança, com a doença do outro, a nossa doença é isso, né, a doença relacional, que ela já está implantada há muito tempo. E por outro lado, a gente vê um sistema total, né, quer dizer, a totalidade do capital, completamente insuficiente, completamente fragmentado, completamente desequilibrado, todos os sistemas, o público, da assistência social, da assistência à saúde, o do trabalho, hoje os Estados Unidos bateu recorde no número de desemprego, né, então esse modelão que está funcionando, colapsou, né, e o que a gente vê é que, apesar de estar esse modelo colapsado, a gente vai ver práticas de saúde que são tremendamente invasivas, né? Práticas de saúde que vão ser extremamente violentas, de contenção, né? Por exemplo, no Equador já tiveram que tirar as pessoas, né? Levar a pessoa para o médico, né? Aqui em Curitiba mesmo, a gente já teve manifestação de comportamento extremamente agressivo, né, em relação a médicos, né, pessoas que estão na frente ali, né, da pandemia, porque a pessoa não tem conhecimento, não tem informação, né, e ela permanece com aquela norma, aquele conduta, né, aquele padrão de comportamento, aqueles valores, né, enfim. Então, esse modelo, esse sistema pseudo-equilibrado, né, que havia e tal, ele, com o Covid, entrou em colapsou, né, as pessoas não têm mais norma, padrão de relacionamento, né, e aí a gente está observando também uma hipermedicalização, né. Teve o caso, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump disse, as pessoas que tomem, como é que era? Que boa, né? Água sanitária. As pessoas tomaram, foram lá e tomaram, né? Por quê? Porque não tinha conhecimento, não tinha informação, né? Aqui no Brasil, né? Não, isso aí faz bem, né? Você pega, vai lá no Google, na rede social, lá, tome 5 limões e 15 aspirinas e pega uma receita ali de Rivotril, misture um pouco e, né, Rivotril, então, já esgotou na farmácia, né, os antidepressivos, os ansiolíticos, enfim, a gente está vendo uma hipermedicalização da doença, da saúde e do ser humano, né, bota mais cloro na água porque tá pouco, né, porque realmente a gente vai ver manifestações, né, de quebra de isolamento. Curitiba, por exemplo, estava com 40, chega um final de semana com sol, vai para 60,
né? Chega dia de trabalho, vai para 70. Então, vai diminuindo o número de pessoas que permanecem em isolamento, e vai se romper. Então, um processo, né, que vai caracterizando o rompimento desses padrões normatizados de comportamento. Enfim, é lógico, as instituições são criadas com propósito, né, de poupar recursos, mas a gente observa 10 milhões de máscaras vindo não sei para onde, né? Daqui a pouco são máscaras, são não sei quantos bilhões para não sei o quê, né? Então, o processo de burocratização, o Francis que está aí, né? da própria compra, da licitação, até ter esse deslocamento técnico, né? Que chegue realmente ao profissional que está na ponta, é um processo bastante lento, né? Lento, burocrático, né? E a gente sabe, né, que as instituições são feitas por pessoas, né? E pessoas também têm interesses políticos, também têm interesses, né, escusos, né? E muitas vezes a instituição acaba deslocando o seu fim, quer dizer, o seu propósito, para né, uma outra finalidade, também instituída, de ordem egocêntrica, narcisista, né, da ordem do eu, né. Enfim, de qualquer forma, a gente percebe que esses dispositivos que o governo vem implantando, né, mecanicamente, né, e sem um planejamento adequado, eles estão não estão atendendo, né, a real demanda da população brasileira, né. Então a gente vive uma loucura cotidiana noticiada, né. Hoje eu vi, né, MIT em Harvard, né, desenvolveu máscaras que acendem quando detectam o coronavírus. Então é loucura do capital, né. A máscara acende, tem uma luz, né, uma fluorescência, né. O fast food está empregando pessoas, aumentando 200 vagas de até R$ 12.000 por pessoa. Enfim, nossa, quantas vagas, né? Ah, não, agora os militares que receberam R$ 600 vão devolver, né? Os bancos estão leiloando, né? Então, a gente anda falando com saúde e com doença e sobre pandemia, mas, na verdade, o capitalismo não acabou, né? Ali no shopping Novo Batel, uma máscara elaborada pela, como é que é aquela marca? Não sei se era Dijon ou sei lá o quê, custava R$ 700, né? Ouvi uma notícia de um dono de uma rede de supermercado que tinha pago, Louis Vuitton, isso mesmo, Louis Vuitton, a Silvia me lembrou, que tinha pago para deslocarem o corpo dele, da família que estavam com coronavírus, porque primeiro ele não acreditava no coronavírus, né, R$ 120.000 para irem de táxi aéreo até São Paulo, sair do Recife até São Paulo, né. Então a loucura, ela está aí, ela está noticiada, né? A loucura do capital está noticiada, né? A loucura dos bancos, né? Da aposta em mercado de capitais, da aposta no mercado da saúde, no mercado da doença, né? Ao mercado da vida. A vida humana também virou uma mercadoria e isso faz tempo, né? Por outro lado, né, as estatísticas são sempre mentirosas, né? Ou elas revelam, ou elas ocultam faces do que está acontecendo. Então, você adota um comportamento mais ou menos desconfiado, né?
Hoje foram confirmados no mundo 4.170.424 casos de Covid. 81.577 novos casos em relação ao dia anterior, né? Agora, nós estamos conversando, enquanto nós estamos conversando, o dia vai passando, né? 5.000 mortos por dia em relação ao Covid. As medidas de proteção são as mesmas, né? Lavar a mão, desinfectar a mão, né? Usar um lenço, etc., né? Mas a gente sabe que não existe o vírus, mas uma família viral. E essa família envolve SARS, envolve MERS, envolve mutações, né, adaptações desse próprio vírus, né? Então, realmente, a gente está exposto, né? E a capacidade de vigilância epidemiológica do Brasil também, ela é questionável, no mínimo questionável. Ainda ontem falava com uma aluna minha, ex-aluna de doutorado, sobre a Secretaria de Saúde, não vou dizer o nome dela aqui, né? Mas eu perguntava para ela, muito bem, mas por que a Secretaria de Saúde separa os indicadores de Covid, SARS, influenza, né? Que as pessoas realmente estão morrendo. Então, a gente sabe que existe uma notificação, uma subnotificação no Brasil, e essa subnotificação, ela é básica para entender, né, que nós estamos sofrendo de desinformação ou de manipulação da informação. O que também não é uma novidade, né? Há muito tempo que a grande mídia aí é o grande poder, né? Que diz o que pode ser levado a cabo ou não. Então, por isso que eu parabenizo o Francis aí, porque a nossa estratégia de sobrevivência deve ser falar em canais abertos, né? Ou ter espaços, né, em que a gente possa expressar, né, aquilo que a gente pensa, sente, enfim, aquilo que a gente reflete sobre a realidade, que muitas vezes não pode ser noticiado no Jornal das 8, né, não vai, provavelmente não vai ser noticiado, né. Mas a gente está sofrendo, a gente está doente há muito tempo, né, a gente não está doente de agora, né, a gente está doente porque a gente se alimenta mal, a nossa alimentação é transformada, né, a gente come alimentos trans, né, alimentos que tem aquele Tzinho, né, milho é transgênico, geneticamente modificados, né, a forma como a gente dorme mal, a gente come mal, a gente se relaciona mal, né, a forma como a gente processa a notícia, a informação, lógico, se você só vê notícia ruim, o teu organismo, né, vai trabalhar no negativo, né, mesma coisa que você tentasse andar, imagina com um carro com o freio de mão puxado, né, você está forçando a tua máquina, né, então a gente vive numa sociedade que já era doente, né, e que agora ela está ficando louca, né, louca no sentido de descontrolada ou perdendo qualquer controle, porque está perdendo os referenciais, né, os referenciais dos valores que até então ordenavam a nossa vida, né, nosso lugar para ir, nosso público quer dizer, o privado, agora eu já estou fazendo ao contrário, né, o público, a nossa imagem pública, a nossa imagem privada, o nosso tempo, né, eu estou super regulada no tempo, né, eu tenho um relógio que diz quanta água que eu tenho que tomar, quanto exercício tem que fazer, porque, né, para me auxiliar a conduzir a minha vida, então, a gente tem que processar um novo modo de vida, né, e esse novo modo de vida não pode se manter no mesmo contexto histórico antes da pandemia, né, então é um momento da nossa vida AP, né, antes pandemia, e um PP, pós-pandemia, né, tudo aquilo que a gente viveu, não vamos viver mais, né, isso é fato, a gente vai viver uma outra realidade,
E a gente já está vivendo uma outra realidade, e a gente tem que processar a forma como a gente está vivendo essa outra realidade para manter minimamente a nossa saúde física e psicológica, né, a nossa saúde mental, né. Então, primeiro lugar, observar o contexto, onde você está, quem você é, né, o que que essa doença representa para você, para a tua família, para os teus valores, para aquilo que você pretendia na tua vida, né. Então observar o contexto, analisar o contexto, parar realmente, né, parar para observar o contexto, né. E aí, assim, tentar, perceber, será que essa loucura da razão econômica é a minha loucura? Será que eu estou consumindo demais, comprando demais, estocando demais? Como é que eu estou, né? Qual que é a minha loucura aí? Como é que esse capitalismo está me afetando? Esse capitalismo pós-pandemia, quer dizer, não vai haver pós-pandemia, né? É durante essa pandemia. Como é que esse capitalismo está me afetando? Como é que eu me deixo afetar por ele? Então, regular a nossa vida. Né, você vai ter que regular a sua própria vida para manter a sua saúde física e mental. Se você não conseguir fazer isso, vai ser pior, né? Alguém vai ter que dizer para você como você vai ter que viver a sua própria vida, né? Então, eu acho que trata muito disso, né? Tentar não ser alienado, quer dizer, ter consciência, né? Não se trata de não, mas também não ficar obcecado com a informação, de ficar o tempo todo, né? Deixa eu ver, já está na notícia das 7, na notícia das 8, vou ver a estatística hoje, como é que está a pandemia hoje, vou ver como é que está agora, né? Um telefone novo, preciso comprar mais um telefone, mais um computador, meu Deus, eu tenho que comprar, né? Você não vai manter o mesmo estilo de vida, o mesmo modo de vida, a mesma relação que você tinha com as pessoas. Esqueça isso. Né? O meu conselho, não sei se eu posso dar o conselho para alguém, né? Mas se conhecer, observar o contexto, observar o panorama, né? Analisar onde você está hoje, aqui e agora, nesta pandemia, né? E quais são as estratégias que você tem que estabelecer para manter a sua sanidade física e psicológica. O meu conselho para vocês era mais esse, assim, nesse sentido, né? Eu sei que meu tempo já está esgotando, Francis, só 2 minutinhos. Assim, mas e dizer para vocês que psicologia comunitária na América Latina é muito forte, né? As pessoas desenvolvem estratégias de um vizinho ajudar o outro, fazer compras, etc., né? É o poder local, né? O poder, né, local, o poder do bairro, o poder da vila, etc., etc., etc. Então, um telefona para o outro, um ajuda, são redes de solidariedade, de apoio, de autocuidado, né? A igreja não está só badalando o sino, não. A igreja está distribuindo comida, alimento, a igreja virou hospital de campanha, né? Então tem uma outra cultura, né? Os hermanos em Cuba estão fazendo isso, tem uma política de saúde pública que é a saúde da família, a saúde comunitária, né? Da prevenção, né? Uma política que não é uma medicina, um modelo assim da emergência, né? Mas é um modelo de saúde da família, de saúde comunitária, é um modelo que já está implantado, que é muito valorizado, que funciona muito bem, e que eu acho que deveria ser mais ou menos por aí, né? De controle social da pandemia, aqui no Brasil, né? E para cada um de vocês, então, sei lá, me coloco à disponibilidade aí de, né? É lógico que a lógica do capital é uma armadilha, né? Um trap, né? Ela é complexa, né? Ela nunca é linear, né? A gente tende a ver só de um ângulo, né? Só do ângulo da economia, não é um problema econômico, não é um problema sociológico, não. É um problema de cada um de nós, né?
quando você vai para perto da pessoa que você ama, que mora com você, e descarrega suas emoções, tua raiva, tua angústia, etc., né? Se não, a pandemia não está lá longe, né? A pandemia é um problema de relações, né? Relações intersubjetivas, de intersubjetividade, de redes, né? Redes de relação, redes de proteção e redes de saúde, né? Só assim a gente vai poder falar um dia, quem sabe, em saúde. Eu não sei, eu tenho muito mais coisa para falar, Francis. É contigo aí, como é que tá o meu tempo? Olá, professora. É o Fernando, tudo bom? Tudo bom, Fer? Tudo bem. Professora, então, eu tenho aqui algumas perguntas, tá, para serem feitas, e daí acho que a professora pode desenvolver a partir desses questionamentos, pode ser? Ótimo. Pode ser, pode ser. Eu gosto de interação mesmo. Lógica, é a forma de comunicação, né? Senão fica aqui no Sim, monólogo, né? Parece que eu estou falando comigo mesmo. com Ótimo. certeza. A primeira pergunta aqui seria: nós estamos vivendo uma era, né, de excesso de informação. Esse excesso de informação, ele adoece as pessoas? E, na sua opinião, como que nós devemos lidar com essa situação? Bom, a minha opinião, o que eu tenho feito de sugestão e o que é a minha prática também, a minha teoria sempre é a teoria da praxis, né? Se funciona para mim, eu posso falar para o outro, senão não falo. Assim, eu pego informações uma vez por semana, uma hora, né? Informações assim, digo, eu vou ler, né? Vou ler. Aí, então, eu estou lendo artigos científicos, que são informações né, válidas, ok? Agora, e assim, minha dica, né? Para o panorama no mundo, tá? Jornal, assim, notícia de informação que é mais tipo pânico, ou notícias assim que são para veicular bad news, tempestade nos Estados Unidos, furacão, alagamento, olha, não sei o que, desgraça, sabe como é que é? Bad news. Hã? No mínimo 30 minutos por dia, mais do que isso, adoece. Adoece a menos, porque você não tem controle sobre suas emoções, ok? Nós temos emoções que elas funcionam no nosso organismo é, muito profundamente. Então, você diz, eu não posso chorar. Não, você lê uma notícia ruim, muito ruim, isso vai te afetar. E você vai chorar. E você vai ficar alterado. Você vai ficar com raiva. Se você ficar o dia inteiro escutando a Trump, você vai ficar o dia inteiro com raiva, né? Ou Bolsonaro, enfim, né? Então, assim, notícias de jornal, 30 minutos por dia, para manter a tua sanidade mental. Mais do que isso, cuide. Se você está ficando 1 hora por dia, tudo bem, né? 2 horas por dia. Agora tem gente que fica 4, 6 horas por dia só vendo bad news. Está afetando o estômago, o jeito que ela processa o alimento, o jeito que ela dorme, está afetando tudo. Como é que não vai afetar a psique? Como é que não vai afetar a subjetividade dela, né? Não sei se respondi, Fernando. Sim, professora, ótimo, muito. Tá? De 30 minutos a uma Sim. hora por dia. 30, normal, de 30 minutos a 1 hora, normal, tá? Mais do que isso afeta, né? Não sei se alguém tem Sim, mais uma sim, pergunta. nós temos algumas aqui. Tem uma pergunta da Janaína. Professora, manter as pessoas saudáveis vivas, né, entre parênteses, não é também uma estratégia capitalista para manter o consumo? Então, não seria também um paradoxo moral que pode levar a um adoecimento social? Meu Deus! Não, a vida se impõe, né? Veja, a vida no consumo, né? A gente tem que pensar na vida além do capital, né? A vida é só tua, ok? Te pertence a tua vida. Acima e além, e muito além do capital, a vida é quando você fica em silêncio e vê teu coração batendo. Quando você abre uma janela
e ver assim, né? Mesmo que você só tenha uma janela, ok? Tem um filósofo que eu gosto, que é o Emmanuel Levinas, que passou muito tempo preso e acorrentado num quadradinho, assim. Mas com a nossa imaginação a gente consegue voar longe, né? Mesmo uma pessoa confinada numa cadeia, enjaulada, né? Tem direito à vida, né? Bom, é a minha filosofia de vida, né? Eu não fico escolhendo quem vai morrer, né? Vamos matar os velhinhos primeiro, depois a gente mata os desempregados, né? Eu acho que todo mundo tem direito à vida. É preciso humanizar o SUS, humanizar as pessoas, né? Se o capital está do jeito que está, talvez a saída, né, desse capitalismo seria a valorizar o humano, né? A nossa humanidade, nós enquanto seres humanos, né? Não enquanto robôs produtivos do capital. A gente está entrando num trabalho, né? A gente sai do universo público e vai para o privado, um trabalho remoto. É difícil o trabalho remoto, né? Eu aconselho no máximo, assim, já falei para o Francis e tal, reunião, gente, galera, no máximo 2 horas, né? Porque a luzinha azul vai entrando no teu cérebro, né? E até porque a gente trabalha, o ser humano tem 2 tipos de atenção, uma é difusa, tá? Ai, no aluno que coça o nariz, etc. Então, a minha atenção, ela é difusa, também é concentrada, porque eu penso na aula que eu planejei, naquilo que eu ia falar, etc. Né? Agora, quando eu estou no computador, eu estou falando para uma luz, gente. Eu estou falando para você, luzinha, né? E essa luzinha vai, então ela vai aumentar o foco. Quer dizer, então eu estou trabalhando num hiperfoco. Veja, é como se você tivesse teu carro, ok? Tua atenção, tua concentração é o carro. Imagine que você está acelerando só na primeira. Você não muda a marcha. O que, que vai acontecer? Você vai se esgotar muito rapidamente, né? Então, o enigma do nosso tempo é conseguir conduzir a sua vida através do aparato tecnológico que a gente tem, mantendo a nossa rede de relações, mas preservando a saúde. Perfeito, professora. Não sei se eu Sim, expliquei, se tem mais alguma temos sim. questão. O Fabrício Mancini, ele pergunta aqui, como lidar com os excessos de demandas digitais, o estresse digital, em virtude de demandas para preparar aulas online, para quem é professor presencial, reuniões infindáveis, como limitar as demandas do capital sobre a nossa força de trabalho nesse momento? A loucura da razão econômica é essa mesmo. A gente tem que conduzir o processo, né? Principalmente o professor, né? Nós não tornamos-nos apêndices da máquina, né? Você pode desligar a máquina, Fabrício, você pode administrar o conteúdo do teu aluno, né? Você não precisa socar teu aluno de informação, ok? Então, mais qualidade relacional, interacional, e menos quantidade de conteúdo, né? A alternativa para você evitar o estresse é dimensionar qual é realmente a demanda do meu aluno. O que o meu aluno precisa agora no contexto da pandemia, né? Como eu, professor, que vou dar aula remota, posso preparar uma aula de modo assincrônico. E daí faço uma reunião uma vez por semana com o aluno. Pronto. Né? Porque se você não fizer essa gestão do teu tempo, de novo, alguém vai fazer para você. Né? Então, é muito mais fácil que você faça a gestão. Você diga, olha, vou acordar a tal hora, vou comer bem, vou descansar, vou ler meu livro, vou me relacionar, vou cuidar da minha saúde mental, né? Porque a síndrome de burnout tá aí, né?
estresse, não desapareceu, né? O professor é campeão, pelo estresse, pelo excesso de trabalho, um trabalho que às vezes não era dimensionado, e que talvez agora até seja dimensionado, porque eles têm acesso ao IP da tua máquina, eles sabem quanto tempo o teu computador está ligado ou não está ligado, né? Mas o dedinho que desliga e liga a máquina ainda é teu, né? O poder, né, ainda é nosso, né? Nosso poder de mediar essas relações que nós temos com os nossos alunos. E agora mais do que nunca, né? Porque um professor que vai não considerar a subjetividade do seu aluno é um professor que está valorizando só o domínio racional, né? E se uma lição o coronavírus pode nos trazer é que para viver na pandemia não basta a razão, né? Nós temos que ter a emoção, né? Conhecer a emoção do nosso aluno. Olha a expressão do João Manuel com a mão na bochecha, vendo a carinha dele, né? É uma expressão que diz muita coisa, né? Em termos de emoção que revela o teu aluno, né? Como é que esse teu aluno está, né? Então, menos quantidade e mais qualidade, e mais relações afetivas, né? Baseadas em respeito mútuo. Perfeito, professora, muito obrigado pela resposta. Tem uma questão aqui da Evelyn Carvalho, que ela fala: penso que uma estratégia também é saber lidar com a reprogramação, pois a epidemia fez com que planos fossem suspensos e repensados. Como lidar com as frustrações geradas pela mudança dos planos? Exatamente, é uma época da resiliência, né? Época da resistência, época de uma subjetividade e resiliência. Resiliente, o conceito de resiliência vem da física, né? Altera a forma e a matéria não perde suas propriedades. Então, quando eu falo em projeto de vida, o teu projeto de vida, ele é sempre limitado a condições e possibilidades. Sempre foi. Só que você negava isso, você achava que podia tudo. Você não pode, nossas escolhas são restritas, são escolhas contextuais, ok? Você não pode escolher uma carreira de astronauta ou bailarina, né? As carreiras são escolhidas de acordo com condições e possibilidades de vida, ok? Então, de novo, minha dica, observe o contexto. Quais são as condições e possibilidades que o contexto da pandemia está dando para você em termos de carreira? Você consegue? O Fernando está aqui fazendo a carreira dele. Eu estou aqui, não abandonei a minha carreira de professora. Francis está aí, né? Nós estamos lecionando, mas dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades, né? Nós é que estamos fazendo a nossa gestão do tempo. Ok? Aí está a nossa autonomia, a nossa emancipação do poder abusivo, né, que pode vir, né? Então, eu acredito assim, a ausência de sensação de proteção do Estado, ausência de sensação de proteção da universidade, ausência da sensação de proteção da família, ótimo, tenha todas essas ausências, mas você tem que se proteger, você tem que ter um propósito, um objetivo, uma razão pela qual vale a pena todo dia você abrir o olho e dizer, ai, que ar gostoso para respirar. Quantos irmãos meus que são tão iguais a mim não conseguem fazer esse gesto simples que eu posso fazer agora? Eu não sei se eu respondi, né? Sim, perfeito, professora. Muito obrigado pela resposta. Tem uma pergunta aqui, da Bianca Gomes, tá? Ainda relacionada à questão do capitalismo, né? Mas, professora, o capital não deixa a gente se desligar dele, ou seja, vampiriza tudo, até mesmo a vida. Não concorda que esta seria mais uma das loucuras do capitalismo?
E daí a Janaína, ela também complementa a pergunta que ela tinha feito. Ela diz: eu comentei no sentido de que o capitalismo não possui uma ética, seu moral é o capital. Ou seja, pessoas vivas alimentam o consumo. Então, acredito que aqui o paradoxo seria no sentido de que o capital ele se preocupa, né, ou ele se alimenta de pessoas que estão vivas, ao passo que o sistema está deixando um pouco a desejar para manter essas pessoas vivas. Não sei se eu consegui construir isso, professor. Bom, em primeiro lugar, o capital não se alimenta só de gente viva. Eu acho que a pandemia, mais do que nunca, está mostrando que o capital se alimenta de gente morta, né? As funerárias partem em paz, agradecem a sua colaboração. Patrocínio Bom Jesus, cemitérios verticais ao seu dispor, né? O capital se alimenta do morto, né? E do vivo, que tem um projeto de morte, né? Quando você come, quando você pensa, por exemplo, na Monsanto da vida, né? Ela altera geneticamente, é o monstro que come o monstro, né? O Paraná é o dragão, né? O dragão monstro da Monsanto, produzindo agrotóxico, e o dragão monstro da Bayer que compra o dragão monstro, e aí você vai lá e come o trigo geneticamente modificado, e depois vai na Bayer e toma uma aspirina, porque a Bayer é bom, né? Então, o capital, ele sempre esteve aí, sempre esteve. A loucura da razão econômica na época da pandemia, ele está agredindo, ele vai levar isso às máximas consequências, ok? Então, digamos assim, a indústria farmacêutica, a indústria da saúde, a indústria da venda de seringas descartáveis, a indústria do soro, a indústria da testagem do coronavírus. A indústria chinesa já estava produzindo máscaras em janeiro antes de ser decretada a pandemia, né? Então, não dá para a gente negar a loucura da razão econômica, a loucura do capital. Está aí, está aí. E o que eu digo é que ela vai agudizar a nossa vida, né? Ela vai potencializar isso. Agora, a minha dica, de novo, tente localizar aonde você está, né? Quais são as suas estratégias para se manter vivo, para sobreviver à pandemia, para dar sentido à tua existência no mundo, sentido e significado, Vygotsky fala, e fazer a diferença não só na tua vida, mas nas pessoas que você ama, dos seus familiares, dos seus amigos, né? Às vezes um gesto muito simples, né? Eu acho que romper padrões, tradições, tomada de decisão, mais do que nunca é importante, né? Porque o ser humano não se angustia quando a tradição está ali. Todo dia ela faz tudo sempre igual, então você mantém aquela rotina. De repente quebram a tradição, quebram o padrão de comportamento, quebra tudo. Aí você tem que se reinventar, se refazer. Mas o monstro está lá. O monstro sempre esteve lá, né? O monstro agora está batendo na sua porta. Compre um kit máscara. Compre já. Funerária Bom Jesus, em 200 prestações, né? A Unimed, né, levou o preço do plano para R$800. A fila para fazer um teste de Covid tem, né, 4, 5 meses, e ela me manda aplicativo dizendo, não desista, acabou as vacinas contra a gripe, mas continue pagando para a Unimed. Veja, o monstro do capital está aí, ele está vendendo saúde, ele está vendendo doença, ele está vendendo morte, está vendendo o que ele puder vender. Agora, ele vai te vender? Ele está querendo comprar, você vai vender tua força, tua mão de obra, você vai vender teu dia, você vai vender, o que você tem para dar, para ele querer comprar? E você dá tudo? Ou você dá, sei lá, 5 minutos? De novo, gente, a minha ideia é essa, né? Você tem a coisa mais importante na sua mão, que é a sua vida.
ok? Não deixe ninguém tirar ela de você. Perfeito, professora, muito obrigado. A Andrea Greca, ela tem uma pergunta que é a seguinte: como lidar com pessoas próximas, em especial familiares, que, apesar de tudo, amamos, daí ela colocou um sorriso aqui, que tem uma postura negacionista e de risco, ou seja, como gerenciar a frustração, a expectativa e a preocupação que o comportamento do outro neste momento nos causa? Olha, sinto muito, querida, sinto muito, mas o comportamento do outro ameaça a tua vida, de novo, preserve a sua vida, né? Se você puder, né, tente orientar, tente explicar, tente... Porque a pessoa também não é naturalmente negacionista. Ela, veja, a pessoa não é boa, é naturalmente boa ou má, ou, entendeu? Às vezes é falta de conhecimento, às vezes é falta de informação. Use a sua imaginação para explicar para essa pessoa o máximo que você puder, né? De que o medo é real, de que o vírus existe. Mostre vídeos científicos, tem aos montes, né? A história do vírus, né? Pega uma revista Exame, como é que é aquela revista Época, que é bem legal. Época, eu acho, Pega umas coisas muito simples, assim, e tente explicar ao máximo para essa pessoa, né? O que é o vírus, como que ele se alastra, quanto tempo que ele permanece numa superfície até 24 horas, né? A culpa, não dá para a gente culpabilizar o outro, né? A culpa é do outro, né? Lidar com a culpa realmente é complicado, né? Mas eu acho que você tente usar sua imaginação, sua criatividade para informar a pessoa, para explicar para essa pessoa, né, o que é o vírus e como que esse vírus pode afetar não só a vida dela, mas a sua vida. Se você não conseguir isso... Como que a mamãe sai, mano? Né, se você realmente não conseguir fazer com que a pessoa... veja, porque ter um pouco de medo é saudável, né? O medo protege a vida, senão você é temerário, você vai se atirando, né? Vou me atirar, eu quero pegar o vírus, né? Você não deve fazer isso, ok? Então, tente discriminar, ajudar essa pessoa a entender que o medo é real, não é fantasia, né? Que existe, né? Mostra a caveira lá, né? Todo dia chegue para a pessoa assim, põe assim, ó, diz, oi, como é que vai? Né? Põe uma luva, né? Faça um teatro, não sei, né? Mas assim, mostre para essa pessoa que ela tem que preservar a própria vida e respeitar o direito do outro de preservar a sua vida, tá? Se quer morrer, né? Parta em paz, sozinho, né? Não me leve junto, né? Tô brincando. Sim, obrigado, professora. Tem uma pergunta aqui do Luciano, ele fala sobre se esse isolacionismo, né, ou esse isolamento, né, que ele é demandado, mas que também é questionado, né, ao contrário de uma política de educação e readaptação das práticas sanitárias, práticas de distanciamento, não seriam mais saudáveis para a nossa saúde mental, né? Então, eu queria saber o que a professora acha disso. A gente tem que ensinar as pessoas o que fazer em casa, né? A gente não tem outra alternativa, né? No momento é isolar para prevenir, é só isso que a gente pode fazer, né? Agora, tá ficando isolado e tá enlouquecendo, né? Tá descompensando, tá ficando mais agressivo, mais já tinha alguma comorbidade, né? Já era uma pessoa que tinha um transtorno obsessivo compulsivo, né? Já limpava a mão 25 vezes, agora tá limpando 50, né? Já tinha depressão, agora não, virou um rio de lágrimas, né? Então, é lógico, a pessoa confinada, a situação de confinamento exacerba a emoção e pode patologizar, né? Quer dizer, pode desenvolver uma
é realmente um problema mental, quer dizer, é muito fácil você ir da depressão, da tristeza, angústia para uma depressão, e de uma depressão chegar numa síndrome do pânico, ou, por exemplo, num suicídio, né? Há muitos casos na Argentina de maiores, pessoas idosas, que estão se suicidando. Está aumentando muito o índice de suicídio entre pessoas que são na faixa de risco, né, portadores de comorbidades, de doença cardiovascular ou de diabetes, né, e que, se considerando um peso econômico para sua família, estão se matando, né. Então, na Argentina, a realidade Chile também, né, das senhorinhas, assim, Venezuela, então, né, se fala, né, o índice de suicídio entre pessoas idosas aumentou muito, né, porque elas não querem ser um peso para as suas famílias. Perfeito, professor. Não sei se eu respondi. Sim, Me claro. perdi na pergunta? Sim, respondeu sim. Era justamente a questão, né, do isolacionismo e de como lidar também com essa educação, né? Não, tem que isolar, tem que isolar. Sim. Professora, tem aqui daí uma pergunta da Bianca Gomes, que ela menciona assim, né, até onde vai, né, o nosso poder, que a professora comentou sobre limitar, né, gerenciar o nosso tempo. Ela pergunta, será mesmo que temos esse poder de gerenciar o nosso tempo quando, por exemplo, estamos disponíveis, entre aspas, 24 horas por dia por meio de tecnologias em teletrabalho? Não fique 24 horas por dia, não fique. Não fique. Se você quer garantir a sua saúde mental, né, não fique, né? Se você está 24 horas por dia, você tem que estar disponível para você, né? Veja, quem trabalha na área da saúde mental, então é um super-herói, então não vai ficar deprimido. Então não vai ficar com raiva. Então vai ver milhares de pessoas morrendo e nunca vai chorar. Não é. Quem trabalha na área da saúde, que trabalha na saúde mental, é humano. Por enquanto não temos robôs aí, né? E se a pessoa não está bem, o que ela vai fazer? Ela vai injetar, em vez de injetar um soro, vai pôr um veneno, vai matar a pessoa, né? Quem cuida do cuidador, né? O cuidador tem que estar bem, né? Já imaginou? Você vai no médico e ele, suma da minha frente, que você vai me contaminar. Você diz, mas nossa, que doutor mais horrível, né? Lógico que esse modelo de saúde não é o ideal e tal, não sei que posto é de saúde que você trabalha, onde você trabalha, mas o fato é que você tem que dormir, tem que comer, você tem que respirar. Você não pode trabalhar 24 horas por dia. Você não pode estar disponível 24 horas por dia, né? Isso vai ser um dano muito grave à tua saúde, né? E aí um profissional de saúde a menos, né? Para atender as pessoas que realmente estão precisando, né? Eu não sei se respondi. Perfeito, professora, muito obrigado. Tem uma Teria que pergunta ter mais informações, né? Realmente. Sim. Qual é o tipo de trabalho que ela faz? Se ela é médica, se ela é enfermeira, se ela tem contrato efetivo, part-time, né? Sim. Tem uma pergunta da Camila Coscodai, que ela pergunta aqui, como orientar as crianças em casa de modo a terem uma rotina de estudo, interações e brincadeiras em casa? Aí eu até vou aproveitar a pergunta, né, porque algumas escolas, especialmente as particulares, né, elas estão demandando das crianças, né, esse comportamento, essa disciplina, né? Então, como que a professora sugere, né, que deveria lidar com essas crianças? Veja, a criança, ela tá aí, né? Como lidar com a criança, com a sua criança, né? Liberta a sua criança interior, né? Aí você vai aprender a brincar,
Aí você solta a sua criança que está enjaulada, né? Você está disfarçado de adulto, eu estou vendo. Aham, você faz uma cara séria. Você está muito bem nesse seu papel social. Você está travestido de um intelectual, ótimo, né? De uma pessoa que não pode dar atenção. Mas, na verdade, você também é uma criança, né? Então, solta essa criança, deixa essa criança brincar com a outra criança, né? Deixa essa criança ser feliz, essa criança que está dentro de você, né? Aí você vai contribuir para manter a tua saúde mental e a dos teus filhos, né? Que essa tua criança também quer viver, ela também quer sorrir, ela também, né? Ela não quer só ser adestrada, né? Ela não quer... Agora, lógico, vai ter que ter um treino, tempo, limite, vai ter que ter tudo que toda criança sempre pediu, né? Quando a criança pede limite, hora para dormir, hora para levantar, a criança pede hora para comer, né? O organismo biológico, biopsicossocial da criança também precisa de limite. Se você nunca deu, né? Agora está na hora. Perfeito, professora, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui da Isabela Borghetti Miranda. Ela fala: em relação à sociedade capitalista, que nunca pode parar, nesse contexto da pandemia, percebendo nas universidades federais uma maior dificuldade em implantar aulas à distância, qual é a opinião da professora? A universidade pública, apesar de concentrar as pesquisas no país, sai com a imagem prejudicada por não ter, em larga medida, daí, aulas à distância, ou as aulas devem retomar ao modo presencial, ou ainda devem implantar um sistema EAD, ainda que, na opinião da Isabela, prejudique o aprendizado. Eu acho que nós, há muito tempo, esquecemos dos relacionamentos, ok? Quando eu vou para a sala de aula presencial e um aluno abre o celular e fica ali batendo papo no chat, ele não está se relacionando comigo, né? Quando um professor vai lá e escreve 2 ou 3 linhas no quadro e sai correndo e diz a aula está dada e tchau, ele não está se relacionando com o aluno, né? Eu acho que, de novo, mesmo contexto, gente, observa o contexto, o que nós temos, o aparato tecnológico. É esse aparato que vai fazer a nossa mediação com a realidade, né? E não tem volta, só tem ir para frente, só tem enxergar para frente, não tem volta, né? Aquele modelão de vida lá, todo mundo na fila, não tem, né? Uma criança olhando a nuca da outra, né? Só que a nossa atenção, nosso foco de atenção, nossa capacidade de concentração, de conectividade, ela é mínima, ok? Não adianta se programar uma aula mais de 40 minutos, 50 minutos, a pessoa não consegue prestar atenção. As aulas têm que ser focadas em a hora-aula, é 40 minutos, é 40 minutos, acabou, acabou. Né? E é isso, né? Agora, não é EAD, né? Ok? É um ensino mediado pelo aparato tecnológico. Quer dizer, não é só o computador, mas o professor vai ter que prestar atenção no celular, na voz do aluno, no rosto do aluno, ligar para o aluno, ok? Não é, eu liguei para um aluno meu, fazia 2 semanas que não falava comigo. Ontem consegui falar, a avó morreu, está em depressão, né? Então, liga para ele, se relacione com ele, mantenha qualidade de relação, não quantidade, qualidade, né? Poucas aulas, mas bem elaboradas, pouco conteúdo, mas bem dado, pouca relação, mas realmente esteja presente, né? Porque se você for só ali com o corpinho, o coração voando, não adianta, né? Esteja presente. O que é ser presente, né? Tá inteira na relação, né? Eu acho que é isso. Eu também não tenho resposta para todas as perguntas, tem muita dúvida, né? Mas, assim, eu estou respondendo com base na minha prática, né? Naquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia, que acho que está funcionando.
Perfeito, professor. Acho que é algo que a gente vai ter que construir, né? A gente vai fazer mais duas perguntas daí, tá, professora? Uma delas é da Maristela, que ela pergunta: a professora acredita que o advento da pandemia pode acelerar um processo de transformação social mais igualitária, solidária e humanitária? Daqui a muito tempo, muito tempo. Eu acho que a pandemia ela vai subindo, né? Em termos de violação de direitos humanos, abuso de poder, em termos de conflitos, guerras, violência, enfim, prejuízos, né, de várias ordens, né? Mas, assim, depois que que a sociedade passar por tudo isso, eu acho que vamos aprender, né? Mas vai ser uma lição muito dura para ser aprendida, né? Como está na Bíblia lá, a gente vai chorar muito ainda, passar muita raiva, né? Mas eu sou otimista, né? Não de um futuro muito próximo, tá? Mas de um futuro que ainda vai levar bastante tempo a chegar, né? Pelo menos, assim, bastante tempo, que eu digo, no mínimo, assim, uns 2 ou 3 anos, né? 5 ou 10 anos, não tenho ideia de quanto tempo. Perfeito, professora. Tem mais uma pergunta. Professora, numa relação entre consumo e construção de subjetividade dentro de uma sociedade capitalista, como é que a professora enxerga que o isolamento pode afetar essa construção de subjetividade, né? Tendo em vista que hoje, em larga medida, as pessoas constroem suas subjetividades por meio do consumo, o isolamento pode acabar gerando um afastamento desse consumo, né? E como que a professora acredita que isso possa afetar? Olha, não creio, não creio. Louis Vuitton tá aí, né? Consuma máscara Louis Vuitton. Eu estava assistindo, assim, vários empresários que foram para Bahamas, no spa, né? Vários outros que estão em iates, né? Hoje, por exemplo, a gente tem mais de 20 iates vagando aí pelo mundo, sem poder atracar, porque em alguns, infelizmente, a estratégia não deu certo, quer dizer, entrou um carinha lá contaminado, e aí eles não podem descer, porque nenhum porto aceita essas pessoas, né? Então eles estão rodando, abastecem num porto, vai para o outro porto, estão rodando, são milionários, estão rodando pelo planeta, né? Porque alguém no iate, no navio lá, ficou contaminado. Então eu acho assim, não vai diminuir, tá? O capital, ele vai colocar bunkers, por exemplo, bunkers, né? Os CEOs, todos eles já foram para grandes bunkers, né? Os Estados Unidos têm a prática de fazer bunkers nas casas, né? Tem casas que têm 10 metros para cima e 20 para baixo da terra, né? E lá tem depósito de alimento, de água, são verdadeiros túneis de proteção, né? De isolamento e tal. Então, veja, esses bunkers, esses clusters, né? Essa medievalização da cidade, né, urbana, que a gente já vê há muito tempo. Eu aqui tenho vizinhos aqui, você vê, isso não é uma cidade, essa é uma cidade medieval, é uma cidade toda muralhada, tem guarda, você entra só por uma portinha, tem seguranças vigiando 24 horas, mas e daí? Você acha que na mansão dele não vai precisar o cara que vai limpar a piscina, a menina que vai fazer a comida, né? E a menina que vai fazer a comida, ela vai levar o vírus para dentro da casa, acabou-se, né? Então, essa ideia aí de que as pessoas vão parar de consumir, não vão. Eu todo dia recebo aí, ó, compre máscara de gás, compre máscara da China. China é o maior exportador hoje do mundo de máscara. Tem umas bem bacanas que tem um respirador lateral aqui, você já viu? Uma bolinha e tal, né?
Então, satélites estão aí, gente, não baixou um satélite, estão aí, telecomunicação está vendendo, cinema está vendendo pela internet, tudo está vendendo pela internet, vendendo e o povo está comprando, né? Assim, minha ideia é, diminua teu padrão de compra. Veja se realmente você precisa daquilo. Ou não. Se você não precisa, não compre, né?